Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês como sustentar uma mudança a longo prazo. Então vamos lá, no vídeo de hoje a intenção é trazer de uma forma prática, de uma forma leve, como você pode realmente integrar uma mudança externa para que ela possa passar a ser o seu novo natural. Então o que eu percebi, né, no meu processo e também fazendo várias anotações, estudo, é que a mudança ela só acontece de forma progressiva e sustentável quando você realmente consegue ter congruência com a base interna com a base externa. Então, qual que é a identidade que você construiu ao longo desse processo e qual a identidade que você quer construir. Então, para que você realmente consiga ter essa mudança duradoura e sustentar essa sua nova versão, você precisa não só mudar os seus hábitos, a sua forma de enxergar as coisas, mas também mudar como você reage às situações e o que você pensa sobre você. Então aqui a gente entra num nível mais aprofundado, que é as 4 camadas da identidade. Então, o que você acredita sobre você, né? Quais são as narrativas internas que a maioria do tempo você fala sobre você. Então, vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, na questão do dinheiro, né? Que é uma dor assim muito forte em várias pessoas. O que acontece? Se você foi criada em um ambiente em que era o comum a escassez, então tinha várias crenças sobre dinheiro, você via muita escassez, muita dificuldade. Então, automaticamente, você vai moldando essa identidade sua para a escassez. Então, quando você pensa em dinheiro, quais são as emoções e os pensamentos, as narrativas que a sua mente traz para você? Então, muitas das vezes, quando você às vezes até recebe um dinheiro ou vai fazer algum movimento para ter mais dinheiro, você percebe que o medo maior vem a emoção de medo muito intensa, é medo de perder, é medo de não dar certo, é insegurança, e aí vem a narrativa: ah, nunca dá certo para mim, porque sempre interna que você pode estar fazendo com que isso te sabote no processo. Então, quando você pensa em mudança, a mudança a longo prazo, ela só é sustentada se você consegue integrar isso na sua identidade. Então, você precisa a frase, né, famosa e clichê é: você precisa ser para ter, porque antes de você ter, você precisa se tornar essa pessoa, essa versão. Só que isso não só de uma forma externa, visível, aparente, mas que precisa ser incorporado internamente. Então é um processo que cada pessoa vai ter um tempo, né, de absorção e reação daquele conteúdo que ela consumiu, daquela consciência que ela teve, né? Porque o fato de ter conhecimento, consciência de um padrão seu, de algum comportamento que você repete, isso não quer dizer que seu inconsciente já está tudo certo, né? Então, se você vem, por exemplo, né, da escassez e tudo mais, não vai ser, por exemplo, pensando que, por exemplo, né, uma crença, dinheiro não dá em árvore. Não é pensando, não, dinheiro pode dar em árvore porque, o papel vem da árvore, o dinheiro é feito de papel. Então, o fato dessa narrativa, essa sua consciência, ela não vai apagar o que está programado no seu inconsciente, porque isso vai ser um processo que você vai precisar de repetição, de coerência interna e externa, né? Você perceber qual é a carga emocional que você está trazendo diante daquilo, se tem relações envolvidas, por exemplo, se você aprendeu, né? Se você viu essa escassez muito grande com seus pais, com seus avós, então tudo isso precisa levar em consideração, porque essa sua identidade ela foi formada em todos esses níveis. E para isso você teve que viver experiência, ter emoções, sentimentos, experiência, e tudo isso formou quem você é hoje, né? E quem você é hoje impacta no que você tem também. Então, por isso que essa frase
ao mesmo tempo que para mim há um tempo atrás não fazia sentido, hoje eu consigo entender ela, porque eu precisei de um tempo de absorção para reagir diante daquela frase. E aí, com tudo que a gente vai entendendo, aprendendo, você vai construindo um arcabouço, né, de conhecimento que vai te dar base, sustentação para você começar a entender e fazer o encaixe dos quebra-cabeça. E com isso, você começa a ver algumas mudanças significativas, né? E aí você percebe que quando você muda a parte interna, ela é mais forte do que o externo, porque o interno, ele reflete o externo. Agora, o externo não consegue refletir a parte interna. Então, esse vídeo aqui eu trouxe para vocês até como uma forma de compartilhar um processo que eu venho passando também, né? De melhoria, de evolução, de entender e conseguir processar tudo isso e poder até compartilhar a minha evolução, inspirando vocês também a participar desse movimento de conhecimento, evolução constante, né? Eu acho que muitas das vezes as pessoas até trazem assim algo muito bonito, muito, pense positivo, haja dessa forma, faz o hábito tal. Só que quando a gente olha, tem um negocinho aqui no meu olho. Quando a gente olha de uma forma mais aprofundada e com uma lupa, você percebe que vai mais além, né? Que para isso se tornar realidade, precisa de um tempo, é um processo. Cada pessoa vai ter o seu tempo, seu processo diferente, porque cada uma está em um nível diferente da sua vida, da sua jornada, da sua fase. Eu estou numa fase de vida, né? Você está provavelmente numa fase diferente. Vai ter pessoas que estão me assistindo aqui que possam estar na mesma fase que eu estou, né? Então, assim, são várias fases e formas de você expressar isso. E quando você consegue ter consciência disso, você mapeia qual identidade você tem agora e qual você quer ter, você vai conseguir dessa forma avançar. Até eu trouxe esse tema aqui pro canal, porque até foi uma aula que eu gravei hoje para mentoria, falando exatamente sobre isso de uma forma mais aprofundada, né? Trazendo o planner para elas, né? Que eu tenho o planner de organização, é um planner focado numa vida memorável, né? Então é o planner memorável 90D, que é um ciclo de 90 dias. Então, é o ciclo 1, 30 dias, depois o ciclo 2, 60 dias e no terceiro 90 dias, para que haja uma transformação aprofundada e sustentar essa nova versão. Então, como essa aula foi muito legal, profunda, foi muito significativa, eu gravei ela também, a gente fez a aula presencial, e eu também gravei essa aula para disponibilizar para elas acessar, e eu falei, olha, que bacana, eu vou levar esse conteúdo para o YouTube, né, de uma forma assim realista, porque o que eu quero trazer aqui no meu canal para vocês sempre, a realidade, o que eu venho vivendo, o que eu venho integrando em mim, o que eu venho trabalhando com as mentoradas, né, é a vida real acontecendo, porque como, não sei se você já assistiu o primeiro vídeo aqui do canal, enfim, eu sou mãe, né, eu venho empreendendo agora no digital, venho trabalhando bastante esse meu processo interno de melhoria, de constância, de aprendizado e compartilhando isso aqui no YouTube também. Então, de tudo que eu trouxe, se eu pudesse te passar um processo que pudesse construir na sua vida, eu iria falar para você, analise o hoje, anote. Pega papel e caneta aí se você tiver fácil, senão você pausa o vídeo, vai lá e pega, daí você anota. Anota qual é a sua versão atual, qual é essa identidade hoje, né? Então, o que você acredita sobre você? Quais são as narrativas internas que você tem? Quais são as emoções mais evidentes no seu dia a dia? Se o que você mais sente é raiva, é medo, é insegurança, é baixa autoestima, então você vai anotando tudo isso para você entender, beleza, e quais são os comportamentos que essa emoção acaba impactando. Então, quando eu sinto muita baixa autoestima, eu não tenho vontade de me arrumar, então eu ando de qualquer jeito, eu fico em casa de pijama, eu não tenho energia para me arrumar, para me sentir bem. Então, este comportamento, essa narrativa interna, ela vai impactar, gerando um sentimento ruim. Esse sentimento ruim,
ele acaba fazendo com que impacta numa ação direta, e isso gera um ciclo que vai se retroalimentando, e é como se entrasse num loop, você não consegue sair disso. E para que você saia disso, você precisa ter o despertar, a consciência. Peraí, deixa eu mapear aonde eu estou e deixa eu olhar para onde eu quero ir. Então essa é a minha identidade atual, mas qual é a identidade que eu quero realmente construir? Então aí você vai mapeando, vai analisando, construindo essa nova identidade que você quer internalizar e expressar internamente e externamente. Quando você tem congruência dessas duas fases, interna e externa, o resultado se torna uma consequência inevitável mesmo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ficou até aqui, deixe aqui embaixo nos comentários qual é a sua nova versão que você quer construir. E se você gostou, deixe um joinha e até o próximo vídeo.